Oi, seja bem-vindo. Aproveite, espero que você aproveite aí. O pessoal tá no gás, o pessoal tá mandando muita pergunta, interagindo bastante. Então, fique à vontade aí e o palco é teu. Boa, Diegão, muito obrigado aí pelo convite da CS Academy e tá nesse evento maravilhoso aqui, trocando ideia com vocês. Eu vou compartilhar minha tela aqui. Share screen, Chrome tab. Imagino que vocês estão enxergando já. Deixa eu dar um feedback aí. Boa. Então, pouco papo, muito conteúdo aqui. Hoje a gente vai falar sobre contando história com dados, né? Eu sou @Molina de Verdade. E esse talk, ele começa com o nada. Isso mesmo, o nada. Foram 10 segundos de silêncio que pareceram uma eternidade. O que o nada te causa? Isso nos mostra que no mundo de todo mundo tem muita informação o tempo inteiro. Riqueza de informações gera escassez de atenção. Depois desse início, eu gostaria de dizer muito prazer. Eu sou Gustavo Molina. Eu sou potiguar brasileiro e do mundo, como o meu sotaque entrega. Para quem acompanhou as capas da Veja ou vive em São Paulo, eu sou um Santa Cecílias que convive com Faria Limers. Eu sou o pai do Stout e da Madalena, meus cachorrinhos. Sou apaixonado pela minha companheira Tainara. Apreciador de cervejas artesanais, como o nome do meu cachorro entrega. O meu starter pack aqui atrás, né, Diego, entrega também. Sou de formação engenheiro químico e de processos. E atualmente estou como squad leader na Sense Data, dou aula na CS Academy, inclusive no curso que foi lançado hoje, em outros cursos, e mais recentemente, para minha grata surpresa e alegria e prestígio, estou entre os top 100 Customer Strategists de CS do mundo aí, pela lista da Success Hackers, né? Alguns alinhamentos básicos, né, rápidos. Isso aqui é uma troca. O meu objetivo aqui é que isso seja um talk, então no final vai ter um momento aí para a gente trocar e fazer algumas perguntas. Que vocês saiam daqui compreendendo a importância de contar uma boa história, compreendendo a habilidade de contar a história com dados e compartilhar algumas boas práticas. Tá? Antes de a gente começar no conteúdo em si, eu queria algumas premissas básicas repassar aqui com vocês. O primeiro é que indicador sem ação é ilusão, e vocês viram bastante disso na importância de dados acionáveis hoje, provavelmente, e em vários outros lugares. Essa é uma frase que está no DNA de muitas empresas, inclusive no DNA da Sensideira, e é isso que gera o real valor a partir dos dados, né? A segunda premissa é que não dá para fazer ações com os dados ou contar a história com dados se a gente primeiro não estruturar os dados. Estruturar os dados é a tarefa base. E uma pergunta que sempre me fazem é: Molina, qual o grande desafio das áreas de dados que você acompanha? E eu sempre respondo: é ter um objetivo de negócio. Daí surge a terceira premissa: o objetivo é o pai do resultado. E depois que a gente organiza os dados, estrutura ações a partir desses dados, essas ações que têm um objetivo claro, a gente precisa compartilhar e comunicar da melhor forma possível para a gente endereçar os próximos passos, as próximas ações a serem tomadas, e daí que surge a nossa quarta premissa básica. Resultados não comunicados são conhecimentos não compartilhados. Resumindo as nossas premissas básicas, antes de entrarmos nos conteúdos, é que indicador sem ação é ilusão. Não há como visualizar de maneira rápida e fácil, sem estruturar dados. Indicadores, visualizações, gatilhos e dashboards servem a um objetivo de negócio, de preferência, após os resultados serem obtidos pelas ações, comunicá-los da melhor forma é uma tarefa-chave. Bom, antes da gente entrar, então, sobre contar a história com dados, onde surge storytelling? Do nada, né, Molina? Brinks, né? O storytelling surge com fogo. Durante o período neolítico, mais ou menos 7.000 anos antes de Cristo, a gente começou a dominar essa tecnologia, que é o fogo, e nos organizarmos em tribos fixas, né? E a gente deixou de ser nômade.
O fogo, então, com a chegada dessa tecnologia, a gente passa a se reunir ao redor dessas fogueiras e começa a consolidar e contar diversas histórias, né? Histórias essas que tinham alguns objetivos tribais, digamos assim, né? O primeiro objetivo era repassar conhecimento. Conhecimento sobre plantas, alimentos, métodos ou qualquer origem para que a gente garantisse o maior tempo de vida útil da tribo, né? Toda a tribo, então, passou aí a luta, caças, né? Como, apesar de ficarem fixados em uma terra e tinham outros cenários que compunham essa convivência diária. E então a contação de histórias também foi muito útil e é muito útil para compartilhar fraquezas e sucessos. O que tinha dado errado, o que tinha dado certo numa peleja de guerra, desbravando novos territórios. Isso servia de aprendizado para toda a tribo, né? Toda boa tribo, né, como a gente tem toda boa família, possui pessoas mais velhas e crianças. E por isso a contação de histórias, né, também vem para cumprir um papel importante de entretenimento. Contar histórias mantém essas pessoas conectadas, e com o tempo esse grande sentimento dessas histórias, de tudo que a gente poderia ter, gera um sentimento que a gente chama de identidade de tribo. A identidade de tribo diz respeito a todos esses conhecimentos compartilhados por meio de histórias que refletiam no modo de agir e viver daquela comunidade. E o conceito de storytelling segue essa linha, né? O storytelling é o story mais o telling. O story sendo a substância, o quê, o contexto, os conhecimentos, os fatos, as explicações, as informações, os temas, as personagens, os lugares, as coisas. E o telling, né? O story mais o telling, sendo a forma, o como, o texto, a expressão, a emoção, o drama, a edição, as fábulas, os livros, os games, os slides. Né? Então, o storytelling é a mistura do como e do que, né? Tudo junto, assim, sendo contado. Beleza, entendi de onde surgiu, entendi para que serve e entendi o que é storytelling. Todo mundo meu que já nasce sabendo e aprende durante a vida a contar histórias. Agora, e contar histórias com dados? A gente nasce sabendo? Deixa aí no chat o que você acha. A resposta é não. Né? Nós não nascemos sabendo a contar a história com dados. Inclusive, na maioria dos casos, durante a nossa vida inteira, a maioria de nós sequer desenvolve essa habilidade. Quando a gente está na escola, por exemplo, né, a gente aprende a língua mãe de cada país, né, no nosso caso, a língua portuguesa e às vezes algumas outras línguas, e a literatura, a construção da narrativa, a argumentação, tudo que compreende a contar histórias. Né, e a gente aprende funções matemáticas, operações, execuções, os números puros, né? Mas é muito raro no ambiente escolar, ou pelo menos onde minha inteligência alcança, a gente aprender a contar histórias com dados. Portanto, a gente nem nasce e nem aprende a contar histórias com dados. Essa introdução é para dizer para você que me ouve que você fique tranquilo, que você fique tranquila, que data storytelling é uma habilidade a ser desenvolvida. O primeiro passo, então, uma vez que a gente entendeu tudo isso e a gente não vai ficar tão ansioso, é distinguir dois conceitos básicos, que é a diferença entre análise exploratória e análise explanatória. Vamos pensar que você é uma pessoa que gosta muito de pérolas e gostaria de 2 pérolas para construir um par de brincos. No primeiro momento, você precisa explorar diversas ostras para achar uma pérola específica. São inúmeras, muitas ostras para serem exploradas. E aí você começa abrindo essas ostras, buscando as pérolas. Algumas ostras possuem pérolas, outras ostras não possuem. E esse é o primeiro aprendizado. Abrir as ostras é o que a gente chama de análise exploratória. Esse é um trabalho cansativo e pode ser até doloroso. Mas, por fim, você encontra a pérola. A cada 10, 15, 20 ostras, você encontra uma pérola. E aí é onde chega o nosso segundo aprendizado. Mostrar a pérola encontrada é o trabalho de análise explanatória. Esse é o erro mais comum que a gente faz com o nosso público. Fazer com que todos eles passem conosco
por esse processo de reabrir todas as ostras, explorando, em vez de explanar a pérola. Então, quando você for contar uma história para mostrar os dados, mostre a pérola e não reabra as ostras. O que isso nos demonstra, então? Isso nos demonstra que o sucesso de uma boa visualização dos dados não se inicia pela visualização dos dados. Existe um cientista, matemático, físico, enfim, eu sou engenheiro químico, chamado Blaise Pascal, que ele tem uma frase muito bacana, que é: se eu tivesse mais tempo, eu teria escrito uma carta mais curta. Então, muitas das vezes, a gente joga muita informação, muita ostra, e não mostra as pérolas, porque a gente está imerso em tanta coisa que a gente não consegue endereçar qual é a bendita pérola que a gente precisava mostrar. E dentro de Data Storytelling, é preciso entender 3 coisinhas básicas nesse processo. Antes de a gente ir diretamente para os dados, a gente precisa entender quem, o que e como. O quem, a gente está falando da relação que você construi com o seu público e não única e exclusivamente do público. Esse é o grande contexto do quem, né? É você e o público. O público, ele deve ser específico, você deve evitar internos e externos, ter detalhes de quem faz parte, de quem não faz parte do seu público, identificar naquele público quem é o tomador de decisão, quais são os principais influenciadores que estão junto com esse tomador de decisão, mas não é o tomador de decisão, qual o posicionamento que seu público tem perante a você e vice-versa, e sua busca é fazer-se ser entendido pelo específico. E o contexto, como eu falei, é o público mais você. Então, você tem algumas perguntas a serem feitas do tipo: qual que é a relação que você tem com o seu público? Esse é o primeiro contato, ou você já tem uma relação estabelecida com o seu público? Qual a credibilidade que você tem junto ao seu público? Ele já conhece, não conhece seu trabalho, seus projetos? Dados é um tema comum ao seu público, ou entre você e o seu público? E o seu público prefere análises complexas ou simplificadas? A partir do momento que você entende o seu público, você consegue, então, partir para o quê? E no o quê está a ação que você espera do seu público. O grande princípio da ação, então, corresponde a entender o que você espera do seu público, qual ação é esperada. Em Data Storytelling, você sempre deve querer que seu público saiba ou faça algo. Qual o sentimento que antepara os fatos, e aí falando um pouco de storytelling, trazendo essa narrativa para dados, né? Dado é pouco memorável, sentimentos sedimentam essas memórias, né? A gente lembra mais dos sentimentos e das vivências do que dos dados, especificamente. Então, qual é o sentimento que antepara esses meus fatos, esses meus dados, né? Você deve se posicionar como um especialista do assunto ao analisar os dados, tem que estudar, se debruçar e explicar com clareza. E ter uma conversa focada sempre na sua ação, e para isso você conduz, né, tem na bandeira de São Paulo, não do Corduco, porque senão você cai numa cilada que é, muito legal isso que você mostrou aí, vamos para o próximo assunto, porque não tem ação, eu não espero nada disso. E dentro da língua portuguesa, o que baliza uma ação? Os verbos, né? Os verbos trazem a ação em si. Então, sempre que for ter algum contato com o seu público utilizando dados, tenha o verbo esperado para sua análise explanatória. Então, aqui tem uma listinha de verbos que eu geralmente utilizo, mas aí você cria sua própria listinha de verbos para jogar no dia a dia, no momento que você espera algo do seu público. Beleza, agora que a gente entendeu quem e o que, aí sim a gente vai para o como. E como eu falei anteriormente, o how-to dessas análises, né, de dados precisa ter a clareza anterior de quem e o que. Senão, se você não tem esse objetivo, né, você fica rodando igual uma barata tonta. E mais uma vez, eu queria trazer e deixar bem claro isso, que o sucesso de uma boa visualização de dados não se inicia pela visualização de dados. Eu vou abrir um parênteses antes da gente evoluir para falar de carga cognitiva, né? Para exemplificar esse termo, eu vou trazer a referência do John Sweller, né, que versa em seus estudos sobre a capacidade da memória humana, que é finita, é limitada, né?
Muita informação junta sobrecarrega a nossa percepção e muita coisa é perdida. Então, para resumir, carga cognitiva, a gente pode dizer que, assim, de maneira grosseira, para ser didático, né, cognitiva é energia gasta em aprendizado. Ou seja, ela é inversamente proporcional ao volume de entendimento, né? Ou seja, quanto menor a carga cognitiva, maior vai ser o volume de entendimento. Isso auxilia muito a simplificar as complexidades, né? Às vezes a gente satura tanto algumas informações que fazemos com que elas pareçam mais complexas do que são, e aí a gente volta ao tema de passar para a próxima página, porque seu público não entendeu nada, né? Então, agora que a gente deu esse en passant em carga cognitiva, porque eu vou usar essa referência daqui para frente, fecha parêntese, vamos voltar para o como. Quem é o maior responsável pelo aumento da carga cognitiva, especialmente quando a gente está falando de análise e visualização de dados? O maior inimigo, o maior responsável é a saturação. A saturação pode ser compreendida como o uso de elementos desnecessários, né? A gente fazer o preenchimento de espaços vazios, quem nunca ouviu na reunião. Ah, tem aquele espaço em branco ali, a gente pode usar, coloca mais isso, coloca mais aquilo. O famoso encher linguiça, né? Tornando as coisas mais complexas, né? Porque não aumentam o entendimento e elas ficam mais complexas do que realmente é. E aí a gente tem no nosso público essa perda de capacidade de comunicação. Dentro do como, é muito legal a gente entender, então, os princípios de Gestalt, que nos ajudam a compreender tudo isso, né? Gestalt é um estudo da psicologia que surgiu ali no começo do século XX e visa entender como as pessoas percebem a ordem no mundo, né? Elaborou os princípios de percepção visual, determinando como que é essa interação e produção de ordem a partir desses estímulos visuais, né? Então, a partir disso, a gente consegue ter uma percepção do mundo e de ordem a partir de cada um dos estímulos de como os seres humanos percebem, né? E os princípios da Gestalt, que eu vou trazer aqui para vocês hoje, para serem utilizados nessa visualização de dados, para facilitar e limpar e retirar essa saturação dos dados que vocês vão apresentar para um cliente, para um C-Level ou num dashboard, são os princípios da proximidade, da similaridade, do acercamento, do fechamento e da conexão. O princípio da proximidade versa basicamente que objetos fisicamente próximos fazem parte de um grupo. E aí seria legal se vocês fossem respondendo no chat, nas perguntas que eu vou fazer a seguir, para a gente ter ideia se o princípio da proximidade tem sentido ou não. A pergunta é, quantos grupos temos aqui? Eu não estou vendo o chat, mas provavelmente a maioria de vocês deve ter colocado um. E provavelmente a maioria de vocês vai entender que esse conjunto de quadrados é um coração, né? Mas na verdade é só um conjunto de quadrados. Quantos grupos a gente tem aqui? A maioria de vocês já ter falado 2, porque a gente tem 2 grupos em que os objetos estão fisicamente próximos, né? E quantos grupos a gente tem aqui? Provavelmente vocês devem ter respondido 4 grupos. Então, esse é o princípio da proximidade. A gente entende que coisas próximas, na verdade, fazem parte de um grupo só, e a gente pode utilizar isso ao nosso favor na visualização de dados. O segundo princípio Gestalt é o da similaridade, né? Ela se sobrepõe ao princípio da proximidade, ou seja, quando eu tenho algo similar, ele é mais forte do que quando eu tenho coisas próximas. E ele diz que objetos com características semelhantes, né, cor, forma, tamanho, orientação, fazem parte de um grupo. Queria que vocês fizessem novamente o exercício de quantos grupos a gente tem aqui. O slide já tem um spoiler, né? A gente tem 2 grupos. Nesse caso, apesar de todos estarem com a mesma proximidade, a gente enxerga pela diferença de coloração que temos um grupo cinza e um grupo vermelho de bolas, né? E aqui? Aqui a gente tem 4 grupos, né?
Inclusive, a gente passa até a enxergar linhas, né, como se fossem 4 linhas, né, pelo princípio do fechamento e continuidade, que a gente vai ver daqui a pouco. E aqui a gente encontra 2 grupos, né? Um grupo maior laranja, um grupo menor amarelo. Então, o princípio da similaridade é isso. Formas, tamanhos e cores similares produzem grupos similares. O terceiro princípio é o princípio do acercamento. O acercamento diz basicamente que objetos fisicamente delimitados fazem parte de um grupo, né? É um recurso muito forte que deve ser utilizado quando realmente a gente precisa chamar a atenção. Então, quantos grupos a gente tem aqui? Né? Pelo princípio da proximidade, a gente diria que são 4 grupos que estão próximos de bolinhas pretas. Né? E se a gente faz um acercamento? Agora a gente tem um grupo central, focalizado, chamando a nossa atenção, e 4 grupos que pouco chamam a nossa atenção. Às vezes eles nem são compreendidos como grupo. Perguntar quantos grupos tem, você vai dizer um, ou um principal e 4 intermediários, sei lá. E se eu mudar a configuração e acercar assim? Agora a gente tem 2 grupos isolados de igual proporção, tamanho e relevância. Então você olha de maneira proporcional para os 2. Esse é o princípio de acercamento, é quando a gente delimita, por meio de uma cerca, de fato, né, os objetos de um sistema. O princípio de fechamento, depois que a gente entende o acercamento, é bem bacana porque o fechamento ele trabalha com nossos olhos e a nossa memória completando aquela visualização. Então, por exemplo, quando eu mostro isso aqui, vocês enxergam um círculo e não uma linha tracejada, apesar disso não ser um círculo. Isso aqui vocês enxergam como um quadrado, um triângulo e uma lâmpada. Apesar de ser um foco, né? 3 Pac-Man ordenado e uma mão no espaço. Esse aqui, mais legal ainda, você compreende que um monte de pontos se movimentando de forma aleatória é um cachorro. Então, o princípio de fechamento versa sobre a gente visualizar coisas que estão implícitas. Ou seja, a gente pode utilizar esse recurso para manter os espaços em branco e não preencher os espaços em branco. Por último, aquele que se sobrepõe a todos e que mais chama atenção é o princípio da conexão, que fala que os objetos fisicamente conectados fazem parte de um grupo. Aqui vocês enxergam, por exemplo, um grupo de bolas pretas, uma bola azul e uma bola vermelha. Aqui, 2 grupos distintos. Aqui você vê um grupo de bolas pretas, um grupo de bolas vermelhas. Aqui, uma única engrenagem. E é esse o grande princípio que está por volta da continuidade também, né? Essa conexão, essa fluidez ao longo do tempo, é o que se versa, por exemplo, nos gráficos. Isso aqui, quando a gente está enxergando, é uma dispersão. Eu não sei para onde está indo, como está indo, por que está indo. Quando eu conecto esses pontos, eu passo a ter uma continuidade. E o que Gestalt traz para a gente, então? Legal, eu entendi os 5 princípios, né? Gestalt traz para a gente os recursos para a gente evitar as saturações desnecessárias e explorarmos os espaços em branco. Você certamente já passou alguma situação na qual não conseguia parar de falar porque tinha um tempo apertado e muita coisa a ser dita e ia sempre evoluindo sem sequer notar e deixar que os outros fizessem perguntas assim, antes mesmo que alguém levantasse a mão, você já passava para o próximo tópico, gerando um desconforto enorme, uma rapidez tão gigante na fala, que o esforço cognitivo do público levou ao desinteresse da sua apresentação. Ufa! Depois dessa canseira, fica claro a importância dos espaços em branco. Agora imagine que você falou algo muito relevante e faça uma pausa. O mês foi um sucesso. É isso que espaços em branco causam. Provavelmente ia ser seguido de palmas e etc. Né? Legal, Molina. Tudo que você falou até agora faz muito sentido. Agora, como que eu pego tudo isso e uso na visualização dos dados? Como que eu melhoro, então, meus visuais?
Eu vou abrir um breve parênteses, coisa rápida, rapidinho, para falar de memória. Existe um conteúdo vasto, extenso, cheio de referências, mas eu vou ser bem telegráfico, dado o tempo, e falar sobre 3 memórias específicas e de maneira bem didática. A primeira é a memória icônica. A memória icônica é a nossa memória mais primitiva, focada em sobrevivência a predadores. Então, é quando a gente via um leão, um tigre vindo no horizonte e a gente já tomava alguma ação, porque aquilo nos despertava rapidamente uma ação a ser tomada, né? É super rápido, é inconsciente, a gente não pensa na memória icônica, é o primeiro processamento, né? E elementos pré-alternativos chamam a atenção dessa memória. O que são elementos pré-alternativos? Diferenciação de cores, quando a gente está falando de texto, um texto com bold, um texto com itálico, um texto marcado e por aí vai. Isso é o que chama a nossa atenção e fazem os nossos olhos focalizarem primeiro, né? Depois a gente tem a memória icônica, né? Uma vez que ela compreende inconscientemente aquilo, ela joga as informações para uma coisa que a gente chama de memória de curto prazo. A memória de curto prazo é uma memória limitada em processamento, né? A gente tem uma limitação, a gente consegue ver cerca de 4 grupos de informações visuais diferentes em um dado momento. Então, se eu pego um cenário com 5 coisas no eixo X, 5 coisas no eixo Y e 10 legendas, já foi para cima de 4 grupos, né, de informações visuais. Então, essa poluição visual dificulta a nossa carga cognitiva na memória de curto prazo, e aí essa saturação gera muito esforço da nossa memória para armazenar e descartar constantemente as informações. Então eu estou olhando para o gráfico, todo colorido, aí eu falo, peraí, mas isso se refere ao quê? Eu jogo essa informação, deixo de olhar para isso e vou para a legenda, aí na legenda, fulano é X, ciclano é Y, botando e tal. Então eu quero o amarelo, eu tenho que escolher olhar para o gráfico, bater no eixo. Então assim, quanto mais informação, maior é a escassez de atenção, como a gente começou essa palestra aqui, esse talk, tá? E uma vez que a gente desaturou e a memória de curto prazo conseguiu compreender, é o momento eureka, né? Então onde essa informação sai da memória de curto prazo, ou ela cai no limbo, ou ela vai para memória de longo prazo. E essa memória de longo prazo é a nossa memória que é fundamental para o reconhecimento de padrões e para o processo cognitivo geral. Então, ela é uma mistura de memórias visuais e verbais, né? Então, a gente tem lembranças de histórias contadas, e fotos, filmes e tal. E imagens podem nos ajudar a lembrar mais rapidamente de um fato, de uma história, enfim. Então, beleza, agora que a gente compreendeu memória icônica de curto prazo e de longo prazo, vamos fazer um exercício prático, né? Olhando Gestalt, o como dentro das visualizações. Pense um contexto inicial, fechando parênteses, onde a gente tem um gráfico que a gente quer mostrar que ali por volta do mês de maio teve uma divergência entre a quantidade de leads e a quantidade de leads tratados, né? Esse é o contexto inicial, mostrado por um gráfico de linhas, que todo mundo está vendo aqui. Todo mundo entende que isso é um gráfico de linha. Então, quando a gente entende que é um gráfico, ele não precisa desse acercamento ao redor, né? E nem precisa desse correlacionamento com o eixo Y, que a matemática já nos ensinou para olhar para o eixo Y. Então, a gente pode começar desaturando, tirando esse acercamento e as linhas de grade. Bum. Pronto, já deu uma nova vida, né? Perceba que agora que a gente tem esse gráfico, né, colorido, esse princípio de continuidade dado por essa conexão, a gente pode utilizar o princípio de fechamento e da continuidade para matar esses pontos. Não tem para que eu ter esses pontos, né? Então, bingo, tirei os pontos, já deu uma nova vida, né? Pronto, a gente até aqui não tem nenhuma perda visual. Tá melhorando, né? Agora, vê só, o eixo Y tem casa decimal demais e o eixo X está na diagonal. Para eu ver os meses, eu tenho que ir fazendo assim com a cabeça, né? Dificultando essa leitura, né? A gente lê em zigue-zague nos nossos olhos. Da esquerda para a direita, aqui nos países latinos, da direita para a esquerda nos países árabes. Então, o que a gente pode fazer, então, é simplificar esses eixos e tratar os eixos, né? Tira as casas decimais, ajusta os meses para ficar bonitinho e agora já organizou bem melhor. Então, o que a gente pode utilizar aqui como um próximo passo, né? O princípio da proximidade,
para evitar que os olhos fiquem perambulando entre os valores plotados e a legenda. Então a gente pega esses dados da legenda e coloca identificando no gráfico. Enfim, eu não vou dar detalhes de coloração, cor e forma, mas vermelho e azul dão uma atenção diferente para o vermelho e para o azul. A gente pode deixar isso mais neutro, mudando de cor. Aí a gente vai para ajustar a cor e legendar diretamente no gráfico. Ainda tem uma coisinha que está me incomodando aqui, que é essa legenda tá preta, né? Então a gente pode simplesmente, pelo princípio da proximidade, da similaridade, alterar a cor da legenda e bingo. Agora sim, ficou bem melhor. Então, comparando o inicial e o final, a gente tem o mesmo resultado, só que um muito saturado, aumentando a carga cognitiva, e o outro pouco saturado, reduzindo a carga cognitiva e facilitando a percepção de que no mês de maio a gente teve essa abertura da boca do jacaré, né? De maneira mais rápida e fácil. Legal? Exercício feito, eu queria trazer algumas visualizações que a gente deveria evitar. Tem algo que a gente que estuda, né? Enfim, eu sou cadelinha da Cole Nussbaumer, com um bom apreciador de data storytelling. Eu endosso a corrente dela, né, de morte aos gráficos pizza, né? Perguntar a vocês, qual é o maior valor dos gráficos a seguir? Aí respondam aí no chat. É A, B, C ou D? Primeiro você fica igual uma barata tonta, né? Correndo entre legenda e gráfico para entender quem é quem. Isso aumenta brutalmente o esforço cognitivo. E segundo, que vocês ainda podem responder alguns A, alguns B, mas a gente não tem a clareza de quem é mais relevante em market share com esse gráfico. Se é o A, se é o B ou se é o C, por exemplo. Algumas pessoas podem até pensar que é o C. Então, por favor, evitem utilizar gráfico pizza. É horroroso. Tá? O próximo ponto é assim, ó. Vou pegar esse mesmo gráfico pizza e vou dar um plus, o famoso plus a mais. E aí vocês refaçam o mesmo exercício. Facilitou? Ajuda vocês a entenderem. Pelo amor de Jeová, nunca, jamais, never utilizem gráficos 3D. Essa, para mim, é uma das piores invenções da humanidade, eu juro. Não tem nenhuma utilidade, não é bonito, não aumenta elegância de nada. Pelo contrário, aumenta o nível de exigência cognitiva para a gente entender. Em vez desses dois gráficos, Molina, então, o que eu vou usar? O que eu faço com meus gráficos pizza? Troque por barras horizontais. Vê aqui que eu nem botei eixo Y. Você persegue com os olhos, rapidamente, supply A tem um número no final. Eu sei qual é a diferença mais rapidamente entre A e B. O pior, o quão pior está, e por aí vai. E não tem nenhuma saturação aqui. Um erro grave é comparar dados no tempo com gráfico pizza. Isso aqui são duas pesquisas. A gente fez uma pesquisa pré e uma pesquisa pós, perguntando para crianças, né, como ele se sente sobre aprender e fazer ciência, né? Melhorou ou piorou depois do programa que foi feito em ciência na escola? Meu irmão, é um esforço cognitivo enorme para entender primeiro quem acha chato, quem não acha legal, ok, e vai, percorre lá e percorre aqui. Pizza já não funciona. Pizza, com o tempo, é um erro gravíssimo. Em vez disso, o que vocês podem utilizar, né, pegando também carona da minha querida Cole Nussbaumer, no livro dela, Data Storytelling, troque por gráficos de linha inclinada, né? E já satura com cor diferente. Olha só, esse aqui é o cenário laranja, é o cenário que as crianças que falavam que era apenas ok, saiu de 40 para 14. E as crianças que achavam excitante, achavam meio interessantes, se interessavam pela ciência, subiram. Então é
teve tanto sucesso esse programa que eu preciso de mais dinheiro para renovar no ano que vem. Por favor, aprove 100 mil de orçamento. Então, assim, eu já tenho uma ação para o meu público, para o meu stakeholder. Contei a história, enderecei no próprio gráfico e reduzi a carga cognitiva da visualização. Enfim, tudo que eu falei hoje para vocês, a gente poderia resumir nas nossas premissas iniciais, que o trabalho de dados surge muito antes, né? O sucesso de uma boa visualização de dados não se inicia pela visualização de dados. É preciso saber para quem vou falar, como me relaciono com esse público e o que eu espero dele primeiro. Depois é que eu vou compartilhar essas informações. Entender também que não adianta só contar a história bonita, que indicador sem ação é ilusão, mas quando a gente realiza boas ações que possuem bons resultados, o Data Storytelling está ali para te apoiar sempre, porque resultado não comunicado é conhecimento não compartilhado. Muito obrigado a todos. Aí tem meu QR Code para vocês que quiserem se conectar comigo. A gente troca essa ideia. Foi um assunto bem telegráfico, então tinha algum conteúdo aqui que a gente foi condensando ao longo do tempo para ajudar vocês. Tamo together demais. Aqui eu vou deixar o QR Code da ferramentinha no Sheets que eu fiz ali de saturando e tal. Então quem quiser, pinga aí no celular, você já vai pegar o passo a passo ali de como foi a dessaturação da visualização no uso do dia a dia, enfim, com a ferramenta prática para vocês usarem e entenderem como é que faz. Beleza? Beleza, cara, ótimo, cara. Esse conteúdo, já vi vários conteúdos seus, mas esse foi inédito. Obrigado aí pela exclusividade. Boa. E o pessoal que adorou, assim, várias palminhas. Sério, eu não tava vendo o chat. Quem é meu aluno aí, por favor, comenta pau. Bota, a aula foi pau. É piada interna, só quem fez o CS Academy sabe, né, papai? Só vai saber que é pau com Hey Ouça. Pau na minha terra é bom, viu, gente? Bom, muito bom, muito bom. Cara, você fez a galera perder o gosto por pizzas, né? Que eu acompanho aqui no chat. Ninguém mais vai comer pizza durante 2 semanas agora. A galera tá desmotivada de comer pizza. Misericórdia, Molina é demais. Nossa, o negócio aqui tá aquele... O pessoal esqueceu até de fazer pergunta, assim, né? Então, pessoal, quem tiver qualquer dúvida pode ir mandando pro Molina aí, que a gente vai colocando aqui para ele responder também. Falando antes de tudo aí, queria falar do curso. Então, vocês viram aí uma pílula da energia e do conteúdo que o Molina traz, né? Da qualidade mesmo do storytelling que ele traz para as apresentações dele. Então, é um pouco disso, né? É muito disso, na verdade, que vocês vão ver lá no curso. Ele pegou alguns módulos lá para a gente, então corram mesmo, assim. Hoje, até o final do dia, a gente vai manter esse valor. Amanhã já vamos virar para o valor comum. Então, aproveita que está muito massa mesmo, o conteúdo está muito legal e ele é um dos nossos colaboradores aí para levar esse conteúdo de dados para vocês. Inclusive, a história, né, dando um spoiler já sobre a aula dele, a história que ele conta lá é baseada em cerveja, para vocês terem uma noção do como que é a didática do bicho. Então tá muito legal lá também. O cara começa fazendo um curso de dados. E o que você tá enxergando aqui? Uma cerveja, né? Caralho, o que esse cara vai falar para chegar no que eu quero? Esse blow mind que o storytelling traz para nossas vidas bom, pelo menos eu acho muito legal. Sou suspeito, né? Sou especialista na área, assim, curto muito fazer esse tipo de trampo e compartilhar esse conhecimento com a galera também é legal. Boa, da hora. Bom, vamos lá. Eu vi que começou a chegar aqui as perguntas. Bom, antes de ir para suas perguntas, falando até em conteúdo, esse não é um conteúdo comum, né? Dentro da área de Customer Success, não se fala muito, pelo menos não tem artigo e coisas do tipo. Vou sugerir vou sugerir algumas leituras. Esse aqui é o livro da Cole Nussbaumer, que eu citei como referência, tá? Storytelling com dados. Boa parte do meu aprendizado vem dessa mulher fantástica do Google. Enfim, primeiro que é uma referência mulher, adoro ter referências mulheres. Animal. Um outro livro legal que me ajudou durante a minha trajetória é Como Mentir com Estatística, do Daniel Huff. É um livro, enfim, meio loroteiro, assim como eu, então
traz muita referência. E sobre essa parte de espaços em branco, aproveitar e mostrar o que é importante, o que é essencial, e aí não só para isso, mas para diversas outras coisas, eu indico a disciplina da busca de mais por menos, que é o Essencialismo, o nome do livro, do Greg McKeown. É surreal esse livro, mudança de mentalidade brutal, assim. E para quem não é criativo e precisa ser criativo, Roube como um artista, do Austin Kleon, que vai ajudar você a criar modelos aí de como roubar gráfico dos outros para fazer parecido e juntar duas coisas e montar um. Você não precisa criar as coisas do zero também. Boa, animal, cara. Obrigado, já era até uma pergunta que o pessoal mandou ali, né, sobre referências, então já está respondido. Vamos aqui, ó, Daniele Afonso. Molina, você acha que faz sentido estudar sobre cores e como elas influenciam na absorção da informação também? Ou é algo mínimo considerando formato e dados? Cores é extremamente importante, Dani. Extremamente importante. Eu não falei sobre cores porque é um assunto que, bicho, tem que dar com mais cautela. Talvez num curso depois a gente grava isso aí, Diego, e passa pra galera. Eu gravo uns vídeos na internet também. Porque, assim, quem gosta de coisa colorida é balão de festa de aniversário de criança, tá ligado? E aí, de novo, volta ali na parte de memória icônica e memória de curto prazo. A gente consegue acompanhar 4 grupos diferentes de informação. Quanto mais cor a gente bota, mais aquilo vira uma salada mista, maior a carga cognitiva, e aí pior vai ser o entendimento, porque são inversamente proporcionais, né? Boa. Enfim, quem não me conhece, eu tenho uma leve e brutal sinceridade aí, perdão para quem. Boa. Esse aqui é o comentário da Yasmin. Gestalt é vida. É isso que eu tenho pra dizer pra vocês. Eu faço Gestalt terapia também, então, tipo, sou cadelinha da Gestalt. Legal. A Bruna pergunta aqui, ó. Eu nem vou tentar falar o sobrenome dela, mas Molina, faz sentido manter as mesmas cores para dados que serão mostrados com recorrência? Não sei se eu entendi sua pergunta, mas vou dizer o que eu entendi, certo? Se você está falando manter cores padronizadas, faz sentido. Botar todos os slides ou todas as informações de gráfico com a mesma cor e vai depender do que você quer chamar a atenção. Ali em memória icônica, eu falei sobre atributos pré-alternativos. Eu sugiro, Bruno, você estudar sobre atributos pré-alternativos, que é onde entra boa parte dessa sua resposta aí, de faz sentido ou não. A resposta depende, como boa resposta de qualquer consultor, né? E como bom consultor que sou, eu respondo isso. É isso aí. Pessoal, se alguém tiver mais alguma pergunta, pode mandar, a gente está com um tempinho ainda. Bom, eu queria falar... Quem ainda não se inscreveu no curso, pelo amor de Deus, né? Pelo amor de Deus, eu vou ter que falar, Diego. Meu amigo, primeiro que quando o Diego trouxe a ideia para mim do curso, eu já achei fantástico, porque é um conteúdo que, tipo, geralmente eu troco ideia com os meus clientes no dia a dia, ou sei lá, muito nichado, e, tipo, não tem muita abertura para falar do geral com a galera talvez um pouco mais new buy, assim, né? Tipo, que tá começando agora, que tá precisando desenvolver, então foi até um esforço cognitivo meu de simplificar as minhas explicações para fazer com que vocês aprendam da melhor forma possível. Enfim, também todo o line-up aí de professores que estão participando, só gente surreal, com conteúdo brutal de entrega de valor. Arrasta para cima, é que não tem arrasta para cima, né? Clica no link aí, pelo que eu vi, tá com promoção hoje, não é isso, Diego? Isso. A gente tá lançando esse curso hoje, na verdade vai até hoje meia-noite, né? De 499 no à vista ali, ele vai para 359, quem quiser parcelar fica 399 em 3 vezes ali de 133. Peanuts, uma entrega de valor daquela por 359 eu tô até abismado, é muito de graça, então assim, aproveitem, baita oportunidade. A CS Academy tem uma comunidade que troca muita ideia também, então façam parte, se contatem, troquem ideia, enfim, porque esse network que ajuda vocês a evoluírem aí com o tempo. Boa. O Anderson Costa mandou aqui, ó, conteúdo muito massa, até que ponto você acha interessante repetir os gráficos, né? Fica muito cansativo, né? Cara, repetir gráfico pra mim, a coisa melhor que tem. Eu pego um gráfico e aí saturo de formas diferentes e vou mostrando o mesmo gráfico em vários slides, assim.
porque você mantém padronização. E o cérebro humano, enfim, pelos princípios de Gestalt, ele pega padronização e transforma isso em memória de longo prazo, né? Então, se você sempre repete um formato específico, a tendência é que seu público reduza o esforço cognitivo e entenda mais facilmente no futuro. Cheiro Natal, minha terrinha maravilhosa. Pedro, um abraço, Pedro. Alô, Pedro. Boa. Aí, diretamente de Natal. Um abraço aí, Pedro. Então, aqui, é um pouco disso. Melhores ferramentas para criar dashboards. Para mim é PowerPoint. Boa. Pega o PowerPoint, joga o Arlin e pronto. Assim, não, zoeiras à parte. Cara, tanto faz, Tiagão. Eu gosto de fazer no Power BI, mas eu faço no Sheets com algum esforço. Faço no Looker. É uma questão de prática, assim, né? Eu vi que tinha uma palestra mais cedo, eu não acompanhei, mas sobre como você aprender coisas para reduzir esforço de desenvolvedores e tal, né? Uhum. Então é isso, papai. Se a necessidade faz o homem. O que dá para pagar, resumindo, né? Se dá para pagar um Sheets, usa o Sheets. Se dá para pagar um Power BI. Então não existe melhor ou pior. A melhor ferramenta para criar dashboard é o ser humano, assim, ou uma inteligência que consiga fazer, porque geralmente essas ferramentas têm definição de cor padrão, definição de formato padrão, e assim, o Data Storytelling ele vem para mostrar que a melhor forma é você tomar decisões deliberadas para o que você quer mostrar para aquele público para tomar aquela ação. Então, assim, melhor jeito, melhor ferramenta é a sua inteligência. Boa, boa. Eu acho que hoje me perguntaram no inbox aqui, né? O pessoal que estava aqui no evento me mandou no LinkedIn falando assim: putz, Diego, mas você está falando aqui que essa área de dados vai ser a área do futuro e tal. Como que a inteligência artificial, como que a gente impede que a inteligência artificial acabe com a inteligência humana falando de dados, né? Eu acho que tem um lance que é a estratégia, que é a criatividade que está por trás, que é isso que você está falando aqui, como que a gente vai mostrar e pensar em novas coisas que dificilmente, assim, eu acho que uma máquina pega, sabe? O dia a dia, o feeling, sabe? Várias coisas, inclusive, que a Ivone acabou de trazer para a gente. O feeling de você estar tete a tete com o cliente para levantar as hipóteses, para criar a demanda, eu acho que dificilmente vai ter uma máquina a curto prazo que vai tirar isso, né? Curto prazo não. Acredito que um dia chega, né? Ou acho que a maior dificuldade é a gente pegar a nossa rede neural e né, tangibilizar isso numa máquina. Mas acho que em algum momento vai acontecer. Né? No curto prazo a gente não tem essa capacidade cognitiva ainda, não chegou no desenvolvimento matemático e enfim, tecnológico de construir um robô ou coisa do tipo que tenha capacidade de linguagem natural específica. Por isso que a gente trabalha muito com dados estruturados, né? Porque a nossa cabeça, a depender da regionalização, a maconha é diferente. A maconha, assim, que eu quero dizer, a ideia surge de maneira diferente. Por exemplo, eu falo, tô com vontade não, ou seja, eu boto não no final. Tem gente que não tô com vontade. Então, tudo isso é muito if numa linguagem para uma máquina entender. Acho que um dia a gente chega lá, mas no curto prazo, a nossa capacidade humana está em pegar tudo isso e criar um bom pacote de entrega de valor, assim. Exato. E aqui em São Paulo a gente coloca o então no começo, né? A gente fala então. Não, e o sim não também, que eu ficava perdido no começo. Sim, não. É sim ou não? Agora é isso de boa. Boa, boa. Cara, muito obrigado mesmo por ter aceitado mais uma vez aqui, pela parceria. Queria que você deixasse aí um último recado, alguma indicação, frase de impacto aí, alguma coisa nesse sentido. E te convidar aí mais uma vez para sempre estar com a gente e agradecer em nome do time CS Academy. Tamo together demais, Diegão. Para mim sempre é um prazerzaço fazer qualquer coisa com a CS Academy. Enfim, minha frase final é: morte aos gráficos, pizza! Matem isso daí. Se conectem comigo nas redes sociais. Até deixei meu nickzinho aqui, ó, @Molino de Verdade, LinkedIn, Instagram, Twitter só vai ter cerveja, mas enfim, LinkedIn também, pra gente trocar ideia, enfim, se conectar de alguma forma.
Digo isso porque tem um grande xará meu que trabalha, eu acho que agora ele tá em algum CRM, Pinobox, se eu não me engano, que o nome dele é Gustavo Molina também. E aí ele sempre fica me zoando no inbox, assim, tipo, ó, mano, me marcaram de novo aqui pensando que é você. Então eu botei esse Molina de verdade que causou uma pequena rusga entre a gente, né? Porque Entre os parece que eu Molinas do sou o Brasil. verdadeiro, ele não é, né? Enfim. Mas é isso, trademark, né? Quem chegou primeiro levou. Então me sigam aí, troquem ideia, tamo together e até a próxima. Valeu, Diegão. É nóis. Boa. Valeu, Molina. Brigadão, cara. Até a próxima.